Aham. Não, tá ótimo. Eu só quero fazer uma... A hora que você começar a gravação, só quero deixar registrado uma notificação, que eu acho que é importante. Não está gravando. Então, tá bom. Então, nós estamos na aula de exegese do Novo Testamento 1, dia 8 de abril, e conforme o Jefferson, que grava a aula, me informou, essas aulas são postadas no canal privativo do YouTube, e essas aulas são autorizadas para uso interno apenas. Então, o uso de imagem, o uso dos meus conteúdos estão autorizados apenas para o uso dos seminários. Ou seja, há uma proibição explícita de compartilhamento dessas aulas e desses vídeos. Muito bom, gente. Então, uma coisa que eu preciso esclarecer com vocês é que faltou, da minha parte do professor Lucas, uma informação clara de que a aula de hoje seria um teste de tradução. Inclusive, no programa está escrito, né, exercício de tradução, tradução de uma perícope de Marcos, utilizar comentários bíblicos. A ideia é que vocês trouxessem material, dicionário, comentário e tal, e vocês fizessem essa fosse uma atividade avaliativa. Mas como me parece que ninguém deve estar preparado, até porque eu acho que a gente não deixou claro, então eu faço um exercício com vocês de tradução. Tudo bem? Se alguém veio preparado, pode fazer também a prova sozinho. Silêncio, fala alto. Mas, gente, vocês só Aproveitar querem... a oportunidade do exercício. Você estava pronto para fazer exercício, Zé Carlos? Não, vamos aproveitar, né, a oportunidade do exercício, né? Tá bom. Mas, sim, vocês estão com o Novo Testamento grego, gente? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos exercitar aí no capítulo 5, e a gente trabalha 3 versículos, com calma, vamos conversando. Inclusive, a gente faz exercício de leitura também, tá bom? Marcos 5, 25, 26, 27. Uma coisa importante, gente, quando vocês trabalham aí na prática, traduzindo texto e tal, é vocês sempre terem edições da Bíblia para comparar, porque quando você traduz, e aí você olha para a tradução do cara, aí você entende opções que o tradutor fez, e provavelmente vocês vão perceber que você tem traduções com tradição protestante e traduções com tradição católica. Então, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém e a Nova Bíblia Pastoral são parecidas em termos de tradução. Já a Almeida, Nova Almeida atualizada, NVI e tal, segue uma linha protestante e são parecidas. Isso é interessante. Por quê? Porque na prática, o que acontece? Ninguém traduz do zero, né? Então, sei lá, o pessoal da NVI, da Bíblia Transformadora, ou seja, eles não vão pegar o texto grego, abrir um arquivo Word em branco. Eles vão pegar traduções que já existem. Então, não estou dizendo que eles fazem plágio, pelo contrário, mas eles tomam como base traduções que existem como parâmetro para eles construírem a deles. O que acontece, então, que você aí vai tendo, se a gente for pensar, vocês fizeram aí exercícios de crítica textual, a gente acaba tendo famílias, né? Então, uma certa família de tradução protestante, uma certa família de tradução católica, e assim por diante. Vão surgindo depois traduções que fogem delas, né? Dessas famílias. Então, por exemplo, eu acho que eu já falei para vocês, tem essa aqui, a Bíblia, a tradução de Frederico Lourenço, que é um classicista português, né? Traduziu já Homero, etc. Aí ele tem uma tradução, eu acho a tradução dele meio parecida com o do Almeida, não sei se ele provavelmente deve ter computado ao menos. Mas, enfim, então vale a pena sempre ter uma tradução ao lado para vocês irem dando uma olhada. Bem, então vamos lá. Marcos 5, 25, 26 e 27. Inicialmente vamos trabalhar com esses versículos. Professor, só um minutinho, parênteses rapidamente. A ecumênica da Bíblia, ela seria de qual dessas duas tradições, então? É mais católica? Então, aí ela foge, né? Ela foge, né? Ela foge dessa característica. Ela e outros textos, até por serem ecumênicos, eles não vão se aproximar, né? Tá bom? Ok.
Então vamos lá. Quem que pode ler o versículo 25 para a gente? Obviamente no texto grego, né? Alguém se candidata? Só para confirmar, professor, antes de ler, é Marcos 5, do 25 ao 30? Seu áudio está mutado. Vamos ler até o 27, que eu acho que é o que vai dar para o tempo nosso para trabalhar, tá bom? Mas eu quero que alguém leia o verso 25. Professor, eu posso ler aqui, no grego, né? Por favor. Tá. Diz assim, Kai, Guiné, Usain, Rimei, Haimatos, Dodeca, Ete. Ok, boa leitura. Uma coisinha ou outra só. Kai, Guiné, Usa... Rissei, né? Oi? É Rissei, não é? Peraí, deixa eu conferir então, porque no meu tá... Eu li errado, é Rissei, tá certo. Oi? Aqui não é Rimei, é Rissei ali, né? Mas beleza. Então. Só isso também. Kai, Guiné, Usa, En, Risei, Haimatos, Dedeca, Et. Né? Tudo bem? Vamos. Quem leu o verso 26 para mim? Eu posso ler, professor. Por favor. Kai, Polá, Patussa, Hipopolon e Atron. Kai, Dapanissassa, Taparautes. Calta. Kai, Meden, Ofeletessa, Alamalon, Eis, Paraquiron, Eutussa. Muito bem, muito bem. Muito bom. Kai, Polá, Passussa, Ripó, Polon, Iatron, Kai, Dapanessassa, tá? Paretes, Pantacai, Meden, Ofeleceissa, Alamalon, Eis, To, Reiron, Eusussa. Tá? Ótimo. Alguém leu 27? Eu posso ler. Acusa-sa peritu Iesu, eutussa ento oxlo, episten repsato tu rimatio autu. Ok, muito bem, Hudson. Acusa-sa peritu Iesu, eusussa ento orlo, opisen repsato tu rimatio autu. Eu não sei se vocês fazem o exercício, gente, mas é bom de vez em quando dar uma lidinha no grego, né, dar uma traduzida. E é bom ter o costume, né, turma? Vai fazer o estudo bíblico, pregar. Eu acho que de repente você pode não ter tempo de ler tudo ou pesquisar tudo, mas uma chave linguística, os verbos, tempos, um substantivo, adjetivo, outro, sempre ajuda muito, porque vai ter sempre uma coisinha ou outra diferente. Muito bem, vamos lá. Kai, Guiné, estou no 25, né? Kai, Guiné, Usa. Vamos lá, tradução. Seria e mulher, Usa eu não sei. Que palavra é Usa essa? é do verbo eni. Sim. Estando. Então, é um particípio, né? Vocês lembram, gente, que o particípio sempre é um rolo lascado, né? Porque ele pode ter uma função verbal ou pode ter uma função adjetival, né? O que define uma ou outra, vocês lembram isso? Porque isso é muito prático, é fundamental, porque particípio aparece de monte. Esse texto tem muitos. Como é que eu sei quando ele tem uma função de verbo ou uma função de verbo auxiliar ou de adjetivo? Questão do artigo. É o artigo que vem antes? Quando ele não tem artigo, a função é de verbo auxiliar. Quando ele tem artigo antes, é a função de adjetivo. Isso é fundamental, gente. Essa diquinha vocês têm que guardar, porque ela resolve a parada praticamente sempre. Ele adjetiva quando tiver o artigo antes do verbo, então.
Antes da forma do particípio, se tem artigo, tem função de adjetivo. Então, vejam, kai gine usa, não tem um artigo aqui antes do usa. Então, ele vai ter uma função de verbo auxiliar. Né? O particípio sempre é alguma coisa acontecendo. Né? Se ele é e sempre em relação com o verbo principal. Se ele é um particípio no presente, é alguma coisa acontecendo praticamente junto da ação do verbo principal. Se ele é um particípio aoristo, é uma coisa que acontece antes do verbo principal, alguma coisa que prepara o verbo principal, antecede o verbo principal, mas sempre numa dinâmica, né? Então, o usa aqui é um particípio presente do eimi, ser, estar, né? Então, eu não tenho o verbo principal ainda, tá vendo? Então, eu vou traduzindo e deixando no ar o verbo principal que complementa, ou que é central em relação ao particípio. Então, Guiné, não tem artigo antes, uma mulher, né? Usa, particípio presente, sendo, não, é melhor estando, né? Isso que eu ia perguntar, professor. Ela não chega a se tornar um predicado adverbial aí, né? Temporal. Não, predicado não. Eu diria que ele vai mais como verbo auxiliar mesmo. Entendi, por conta mesmo da falta do artigo, né? Seria mais um predicado se fosse por causa do artigo, né? Tá certo. Exato. Literalmente seria sendo mas pode ser estando, né? E uma mulher estando, né? Estando o quê? Aí vem os complementos, né? Em Hissei, o que é Hissis? Fluxo. Pode ser fluxo, hemorragia, né? Uhum. Eu acho que aí, deixa eu ver, como é que o Almeida faz? Almeida põe hemorragia, né? A corrigida põe fluxo de sangue. A NVI tem hemorragia. Deixa eu ver como é que o Lourenço põe. O Lourenço põe fluxo. Pode ser fluxo ou hemorragia, né? Então, é uma mulher tendo ou estando, né? Aí tanto faz, aí como fica melhor. En Hisei, né? Em hemorragia, aí seria estando em hemorragia. Em português fica estranho, né, gente? Então, você pode adaptar tendo uma hemorragia, né? Ou tendo um fluxo. Haimatos, vem de haima. O que é? Sangue, né? Sangue. Sangue. Né? Então, é o substantivo singular. Sangue. Então, é uma mulher tendo ou estando, né? Ou tendo uma hemorragia de sangue, né? Dódeca, 12, né? Anos, né? Então, ficaria assim, né? Uma mulher estando ou tendo uma hemorragia de sangue há 12 anos. Vejam que o verbo haver aí, a gente está tendo que colocar para fazer sentido, né? Porque não tem. Literalmente seria uma mulher estando em hemorragia de sangue 12 anos. Mas fica muito quebrado, né, gente? Então a gente tem que por alguma coisinha. E quando Pode você ser com uma mulher com fluxo de sangue também? mas aí o verbo emi, né? Aí você mudou muito o verbo emi. Estando, né? Aí você tem que trabalhar com ele. Professor, e hemorragia de sangue não ficaria um pleonasmo? Então fica, mas aí é a ideia do texto, né? São os termos que o texto grego colocou. Aí tem que manter, né? Você não tem como tirar uma palavra, né? Você poderia, se você achar melhor nesse caso, usar fluxo, né? Entendi. Mas, então eu ia dizer, há 12 anos. Esse A, gente, põe entre colchetes, tá? O que você está fazendo? Você está indicando que você que inseriu aí. Se você pegar a Almeida corrigida,
ela coloca os termos que ela precisa pôr para fazer sentido em português em itálico. Antigamente, pelo menos, a que eu tenho aqui dos anos 70 faz isso, que é um preciosismo para dizer, ó, eu pus uma palavra aqui que não está no texto grego. Tudo bem até aqui? Aqui tá claro, né? Mas aí, nesse caso, como a gente está tendo a língua de recepção, professor, acomodação, a gente não tem essa liberdade, entre aspas, para fazer isso no texto, porque, tipo, o texto vai ficar sem sentido para a gente. Tem que colocar no colchete se for adicionado que não tiver no texto original. Eu sugiro que, como a gente está fazendo uma tradução para exegese, você depois não vai achar um verbo haver dentro do texto grego. Então, é uma indicação para o seu leitor de que você precisou acrescentar alguma coisa que originalmente não está. Tá bom? Chama atenção para esse particípio que está solto, né? Então, tendo uma hemorragia, porque tendo pressupõe o quê? Alguma coisa tem que acontecer. Tá no ar, está solto, ela tendo, né? Ela não tem, ela está tendo. Isso chama um verbo para frente. Vamos para o 26. Caipolar, né? Como é que a gente traduz? Dá para colocar com grande? Com grande onde? No caipolar? Porque é com grande sofrimento, né, o Patussa, né? Então, a gente tem que... Então, vamos pegar os três termos. Caipolar, passussa. Seria há muito tempo? É muito. O polar é muito, né? O polar é muito. E muito, aí você vem para o passussa, que é de pasrel. Perdão, de Páscoa, né? De Páscoa. Que, de novo, é um particípio, só que agora é um particípio auristo. Né? Então, olha que interessante, gente. Você tem um particípio presente que está, obviamente, situando uma ação que se dará no presente, preparando uma ação no presente. Mas agora ele introduz um particípio auristo, ele joga para o passado, uma ação em continuação no passado. Então, agora ele sai do presente e vai para o passado, esse auxiliar. Tá? Isso é interessante. Por quê? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Gramática nunca é apenas gramática. Esse é um problema, da gente trabalhar com gramática como se fosse uma coisa diferente, né, ou autônoma depois da interpretação ou do exercício de constituição da estrutura. Gramática também é retórica. Gramática também é opção, no nosso caso de um texto em prosa, gramática também é opções que o narrador faz para construir sua história. Ou seja, tempos verbais, participa, etc., elementos gramaticais são instrumentos que o narrador usa para construir a sua história, não apenas para juntar palavras. Tá bom? E, então, o que eu acabei de falar exemplifica isso. Ele sai do particípio presente, que pede um verbo, provavelmente no presente, e agora vem para o passado com o particípio passado, que vai pedir também algum verbo principal. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês, gente? Ok. Então, passussa é um particípio auristo de sofrer. Se o particípio presente era tendo, estando, né, como é que a gente traduz o particípio auristo? Uma ação que se dá no momento anterior a um verbo principal que virá. Sofrer, eu ponho sofrer numa ação anterior. Como é que eu traduziria? Sofreu? Não, porque E já vem sofrendo? Sofrido. Tendo sofrido, não. O tendo não dá, né? Não, pode ser. Porque tendo sofrido. Porque o auristo, gente, com ação verbal, tem uma característica de continuidade. Né? Muito vem sofrendo? Eu traduziria como tendo sofrido. Porque há uma ação contínua, mas eu estou jogando ela no passado, de alguma coisa que será presente. Então, ela é alguma coisa anterior de alguma coisa que vai aparecer. Mas, de novo, gente, o particípio que vocês aprenderam com o Caio, ele sempre tem um dado de interpretação, né? Tem que ser que fique claro para você, desde que uma ação, de certa forma, contínua, num passado, né, ou que antecede a um verbo principal que vai aparecer.
Então, eu, pelo menos, Professor, tendo sofrido muito. Eu pus o muito depois, né? Porque faz mais sentido. Porque muito, tendo sofrido, fica muito feio, né? Então, a gente inverte. Tendo sofrido muito. Fale, quem queria falar? não, a minha pergunta era se esse muito ele está caracterizando o sofrimento ou o tempo do sofrimento, né? Porque se você coloca há muito tendo sofrido, parece que é há muito tempo, né? E se você coloca o muito depois, caracteriza o sofrimento. Isso que eu ia perguntar, Não, porque se há... ele tá como adjetivo, ele está qualificando. Sofreu muito. Ele qualifica. O fato de colocar o muito antes do tendo, você ia ter que prover o verbo haver também, que não está no texto. Exatamente. Então, E é a opção feita, né, pelo Almeida, né? Eu tô com a tradução aqui da Almeida, ele coloca, né, que havia 12 anos, né, que ela vinha sofrendo. Então, ele proveu esse haver aí, então, também, né? Então, isso que eu falei, gente. Eu pus o haver, o a, né? A minha tradução do versículo 25 ficou: e uma mulher tendo uma hemorragia de sangue, ou se vocês quiserem, tendo um fluxo de sangue, há 12 anos. É o que eu acabei de comentar. Eu tive que pôr o a para fazer sentido. Mas agora a gente está no 26. Né? Percebam como o Almeida aí muda, né? O Almeida põe e muito padecera, né? E muito padeceram. Mas a ordem das palavras também indica a ênfase. A ênfase está no suprimento, né? No auristo, no particípio auristo. Tendo sofrido muito, né? É a opção que eu faço. Tendo sofrido muito, ripó, polou e atron, né? Como é que a gente traduz? Oi. Desculpe interromper o senhor. Então, o senhor excluiu esse cai aí, não vai colocar ele. O e, por exemplo, e tendo sofrido muito. Pode ser, mas eu prefiro excluir. É uma opção gramatical. Você pode não traduzir o cai, né? Tá certo. Sim. Aí, se você acha que é importante, põe, não tem problema nenhum. É que como você tem particípio, né? Com ação dinâmica, eu achei Entendi. que o cai, se traduzir, quebra muito. Entendi, tá jóia. No caso aí, só não pode acrescentar palavras que não tem aí, na maioria das vezes, na regra geral, né? Mas no caso do cai, dá para ter essa opção, né? Porque o cai, gramaticalmente, ele pode, né? Ser traduzido por e, não ser traduzido. Pode ser traduzido como cláusula explicativa. Por exemplo, lá em João 4, né, Jesus fala adoradores em espírito e verdade, né? E em verdade. Ali, o Almeida e a moçada traduz como e apenas, né? Conjunção de coordenação. Mas ela pode ser traduzida como conjunção explicativa. Adorar em espírito, isto é, em verdade. Vejam como muda, gente. Até como vírgula também, né, reverendo? Oi? Até como vírgula o cai entra também, né? Isso, porque aí ele dá, nesse caso, pausa, né? Então, há possibilidades. Nesse caso, eu preferi omitir. Professor, nesse caso aqui, esse cai, ele poderia dar uma ideia também da adição de sofrimento dela, ser tanto sofrendo de uma hemorragia e também padecendo na mão dos médicos? Calma. Porque você está com o cai, que é a primeira palavra do versículo, é isso? O E aí não faz uma ligação entre o sofrimento dela ser de hemorragia há 12 anos e também, no caso, o CAI aí daria uma ideia, não sei se daria uma ideia de adição de sofrimento ser também pelo fato dela padecer na mão de várias pessoas, no versículo 26? Eu acho que não. Eu acho que aí volta a relação dos dois particípios. O primeiro, no presente, diz o estado atual. Ela está sofrendo de uma hemorragia. Quando ele joga para o particípio auristo, ele vai explicar a origem da hemorragia. Por isso que ele joga no passado. Então, o próprio particípio já dá essa conotação que você está querendo dar com o Cai. É tipo assim, gente, ela está doente, deixa eu explicar para vocês. O particípio auristo tem essa função. Por isso que ele sai do presente e vai para o passado. E aí, por isso que eu estou dizendo para vocês, gente, a função retórica não é apenas gramática, ele está encaminhando uma história, ele está se movendo dentro da história. Acaba atingindo a semântica do texto, né? Sim, sim.
Deixa eu só dar uma pergunta. O K uma vez comentou que o uso do Kai no Evangelho de Marcos é muito frequente no começo e vai diminuindo no decorrer do texto. Eu levo em consideração isso na hora da minha tradução, ou eu pego o texto e vou olhar como gramática do recorte da Perico? Então, a informação de que ele aparece muito no começo e depois vai desaparecendo no final é irrelevante, né, nesse caso nosso. Que ele é abundante, não tem dúvida. Os comentaristas mais antigos achavam que isso era uma prova da incapacidade de Marcos conectar histórias. Eles diziam, é uma coxa de retalhos, historinhas conectadas umas às outras pelo Caio, que eu acho que não é por aí, né? Mas que é um estilo de Marcos, o uso abundante do Caio, não tem dúvida nenhuma. A minha interpretação é exatamente oposta, não é porque é falta de habilidade, é exatamente a habilidade. O Kai impõe dinâmica, impõe rapidez, uma história grudada na outra, vai uma depois da outra. É assim que eu interpreto. Então, Reverendo, nesse sentido é que eu estou dizendo da questão da vírgula, né? Se a gente for pensar numa narrativa sequencial ali, ele está falando ali que então havia uma mulher que há muito tempo sofria desse fluxo. E ela ainda assim sofria também padecendo há muito tempo na mão de médicos, né? Se eu substituir ali o Kai por uma vírgula, eu quero dizer assim, que uma coisa está complementando a outra, né? Não, sim, eu acho que sim. Aí a vírgula você pode pôr até para efeito de andamento narrativo, né? Eu particularmente não diria que eu trocaria o Kai pela vírgula, mas eu diria, põe uma vírgula porque dentro do português é importante para fazer as conexões entre os períodos aí que estão apresentados, né? Vamos continuar, gente? Deixa eu ver aqui. Nós estamos no Ripó, Polon e Atron, né? Então, tendo sofrido muito, o Ripó, por ou sob, né? No genitivo. O Polon, de novo, né? Muito, né? Percebam... Está no plural, né, esse Polon, né? Está no plural, isso. Tendo sofrido muito, por muitos ou sob muitos médicos. Tendo sofrido muito sob muitos médicos, ou por aí no sentido de né, sob a mão, né, quer dizer, de muitos médicos. Tudo bem? Aí entra um Kai de novo, Kai da Panessassa, né, que de novo é um particípio o quê? Aorístico. Ou seja, ele continua colocando verbos auxiliares no tempo passado para explicar a questão da doença dela, né? Que é o verbo gastar, né? Tendo gasto, seria uma boa tradução, professor? Tendo gasto, eu traduzi assim, tendo sofrido, tendo gasto, né? Então, é uma dinâmica, né? Que ele está pondo no passado. Para onde esses verbos apontam? A gente não sabe ainda, mas ele está numa construção que exige um complemento. Perceba, ele começa falando que ela está doente, daí ela vai falando do processo de doença, de consequências, mas isso exige um complemento. Então, e tendo, aí eu traduzi o Kai, tá? Mas você pode também pôr uma vírgula nesse caso, né? Você pode pôr, tendo sofrido muito sob muitos médicos, vírgula, né? Tendo gasto, ou então, tendo sofrido muito sob muitos médicos e tendo gasto, né? Como ficar melhor. Tá, parautes, né? Com eles, né? Tendo gasto com eles, panta, né? De paz. Tudo, né? E tendo gasto com eles tudo. E aí não tem complemento, né? Deixa eu ver como que o Almeida fez. O Almeida pôs tudo quanto possuía, veja, né? Esse tudo quanto possuía não tem, né? Deixa eu ver aqui a corrigida. Tudo quanto tinha também não tem. A NVI, tudo quanto tinha. Deixa eu ver aqui o Lourenço.
O Lourenço traduz gastara todos os seus bens. Também é uma forma de complementar, porque, na realidade, a tradução é só assim, e tendo gasto. O que viram, gente? Por um lado, você pode dizer, mas, pô, tá estranho, vamos completar. Por outro lado, essa ambiguidade é muito legal. Ela gastou o quê? Isso é retórica, é uma chamada para o leitor pensar. Gastou dinheiro? De repente, como acontece, às vezes, no nosso caso, tem que fazer uma cirurgia, tal, vende a casa, vende o carro. Pode ser. Esse tudo abre a janela para a gente pensar o que é isso. Vejam, esse tudo é um efeito retórico para chamar o leitor para pensar o complemento dele. Então, não é um problema. Pelo contrário, é uma virtude do narrador chamar o leitor para dialogar. Professor, o senhor acredita que na exposição desse texto dá para usar esse recurso literário que abre margem para uma narratividade de expor esse tudo durante a pregação? É isso que eu estou falando, é a minha proposta. Eu estou usando a gramática, estou traduzindo, só que a minha opção, em lugar de ser a opção dos tradutores que tentam fechar o sentido, porque o que o tradutor faz? Ele vai fechar o sentido no texto, certo? Complementando, acrescentando. Teoricamente, qual a minha opção? Não, peraí, é a opção do cara só pôr tudo ali. Tem alguma razão? Minha pergunta é, se tem alguma razão? E a minha opção teórica ele quer chamar o leitor para completar isso aí. Então, é uma opção. Passivo, sim, tranquilo. Mas a opção, por isso que eu reforço, teórica, do ponto de vista da teoria da literatura, da teoria da narrativa. Bom. Então, tendo gasto... Oi. Desculpa interromper. Eu queria perguntar até que ponto a gente pode dialogar com outro evangelho, né? Por exemplo, no caso, o evangelho sinótico de Lucas, aqui Marcos só usa a palavra, pelo que eu pesquisei aqui, essa palavra despendido, né, ou gastado tudo, nessa passagem, né? Aí quando a gente vai para Lucas, o Senhor Jesus usa lá quando ele vai falar do filho pródigo, né, que ele gastou tudo, né? Lucas 15, 14, né? Aí tem algumas versões que traduzem consumido tudo, né? E aí a minha pergunta é, aproveitando o gancho do Anderson aí, dessa pergunta de usar isso na pregação, até que ponto a gente pode vincular uma interpretação usando um outro evangelho sinótico? Depende do que você quer fazer. Do meu ponto de vista, se você está pregando sobre um texto, eu acho que você tem que ficar com ele. Por quê? Porque esse texto vai dar as articulações de sentido e os caminhos de comunicação. Se eu chamo outros textos para complementar ou para dialogar, eu perco esse diálogo com o narrador nesse texto particular. Agora, se você quer, num estudo bíblico, ilustrar os usos da palavra, etc., aí tudo bem, né? Se você quer, por exemplo, colocar uma comparação sinótica para dizer, olha, Mateus foi por esse lado, Lucas foi por esse, de modo que isso possa até ressaltar a opção de Marcos, tudo bem. Sempre lembrando que Marcos é fonte, né? Então, o que você vai poder dizer é, Mateus discordou de Marcos, Lucas alterou Marcos, mas você não pode dizer, Marcos em relação a... Não tem Marcos em relação a ninguém, você só tem o texto de Marcos. Então, eu, na prática, sempre trabalho apenas com o texto, porque eu estou tentando seguir as dicas que ele vai dando do ponto de vista de construção, de comunicação e de aplicação. Então, por exemplo, o que a gente está comentando desse tudo já é uma dica que o narrador dá de aplicação, de chamado para dialogar. Tá bom? Então, vamos lá. E tendo gasto com eles tudo, né? Aí ele continua. Kai meden ofeleceissa, né? Olha aí, o outro auristo, outro particípio auristo, né? De ofeléu, né? A gente pode traduzir ofeléu, benefício. Não sei se vocês têm uma outra tradução, mas eu optei por benefício. Gente, nosso tempo está acabando, né? Faz o seguinte, vocês querem derrubar a sala e voltar para eu terminar? Vamos. Então, vamos lá. Tendo gasto com eles tudo, aí vem meden, né, que é nenhum, né?
E ofeleço, esse verbo, né, é o particípio auristo, a função verbal, né, com a ideia de benefício. Benefício, proveito, né, sem ter tido, né, aí tem que fazer uma manobra aí, né, sem ter tido ou sem nenhum proveito, mas sem nenhum proveito joga mais para o presente, né, sem ter apresentado algum proveito, quer dizer, a ideia é uma ação que, nesse caso, é até mais conclusiva, mas que está ainda dentro dessa noção do particípio auristo. Tudo bem, gente? Oi? Essa ideia é tirar longe. Tendo beneficiado, né? Pode ser. A ideia é de ganho, né? De fazer alguma coisa e ter resultado. Então, pode ser benefício, pode ser proveito, ganho, né? Seguindo a mesma métrica dos outros particípios, teria que manter o verbo ter, tendo, beneficiado, porque se você usar o verbo ganhar, ou também dá certo, né, o aproveitar, mas acho que me parece que a palavra ali está mais relacionada ao benefício mesmo. O problema, Anderson, é que se a gente for assim, não tendo, sem, ou tendo nenhum proveito, que aí a força verbal fica no tendo, né? E o proveito acaba se despregando de qualquer conexão verbal, né? É difícil traduzir isso aqui. Né? Exato. Né? Fica meio substantivado. Exatamente. Mas tem uma isso, o particípio é problema. Fala. Tem uma questão também, porque esse particípio ele é passivo também, né? Então, a questão da tradução fica um pouquinho diferente, né? É verdade, é passivo. Boa, bela lembrança. Deixa eu ver como o Lourenço traduz assim, sem encontrar nenhum alívio. Sem encontrar nenhum alívio. Mas aí é bem interpretado, né? Essa passividade do verbo realmente tem que encontrar algo que vai indicar que não foi feito nada por ela mesma. Né? Ela não conseguiu encontrar êxito naquilo que ela estava buscando. Né? Isso. Não recebendo nenhum proveito. Enfim, alguma coisa assim, né, gente? Alá malon esto reiron. Né? Mas, né, a conjunção adversativa forte, né? Ou, de repente, porque vem daí o malon, mas muito, né? Fica estranho, né? Você pode pôr ao contrário, talvez, tentando adaptar essa expressão, né? Eistor heiron. Heiron vem de heiron, né? Que é um comparativo, né? Mas ao invés, professor? Oi? Mas ao invés... Pode ser. Poderia tem que também, dar essa ideia dessa contraste, né? Oposição, né, Anderson? O que, né? Piorando muito, é o que eu tentei pôr como tradução, né? Tem o sussa, né? Que é outro particípio auristo, né? Então, sem nenhum proveito, pelo contrário, mais ao invés, piorando muito. E aí o acusa de acuo, né? Mas esse pior aí, ele não é um verbo, né, professor? Ele é um adjetivo, né? Sim. Uhum. Então, mas ao invés disso, ou ao invés vindo a pior, seria mais literal, vamos dizer assim, né? Vindo a pior, porque o particípio ali também é igual aos outros, né? É um particípio acusativo. Né? Isso, sim. Uhum. Pode ser. Como a gente achar que fica mais adequado, né? Certo.
Aí o 27 começa com outro particípio aurístico, percebe? Ele está fazendo o tempo todo, ele está explicando a situação do presente, lá do particípio presente, que ainda também não é um verbo principal, né? Então, vamos lá, ela tendo uma hemorragia há 12 anos, ele vai explicando, né? Tudo no passado. Mas ele vai encarrilhando particípios aurísticos, tendo sofrido, tendo gasto, não tendo proveito, pelo contrário, piorando muito ou vindo a pior, né? Aí vem o acússado, de acuo, né? Tendo ouvido, de novo, não participo aurístico, tendo ouvido, perito isso sobre Jesus, né? Eusussa é o mesmo verbo, né? É o mesmo particípio aurístico. Tendo vindo, né? A gente já pôs lá o tendo vindo, né? Tendo vindo, ele aparece de novo, ento orlo, opsen, por trás da multidão, certo? Repsato. Repsato é de rapto. Tá? Esse é um verbo auristo, do indicativo. Tocar. Agora aparece o verbo mesmo. Tocou. Tu, rimatio ao tu, a veste dele. O que há de estranho aqui? Era da gente esperar um verbo no presente, que até o cara poderia pôr no presente histórico, né? É o verbo no presente que ele pode traduzir como passado, pretérito. Eu prefiro sempre traduzir no presente exatamente para dar essa ênfase. Por quê? Porque o particípio presente, lá no começo, tendo uma hemorragia, dá a expectativa que alguma coisa vai acontecer para acabar com isso, alguma coisa no presente. A gente esperaria que, vindo por trás, toca. Tendo uma hemorragia, ela toca. Mas não, tendo uma hemorragia, ela tocou. Isso também é retórico. Como é que a gente trabalha com isso? Né? Tocou a veste dele. Aí a gente precisaria continuar, né, no 28 para ver como que vai acontecer. Né? Mas o 28 vai continuar no passado, porque ela dizia, né? Aí entra um fluxo de consciência, o que ela pensava. Como é que a gente compõe? Porque, vejam só, gente, tem uma série, né, enorme de particípios. Primeiro, um presente que espera um verbo principal, provavelmente no presente. Aí vem um monte de particípios aurísticos no passado para explicar a situação. Mas o particípio, ele precisa de um verbo principal. Para ele vem construindo, ele encosta no verbo principal, ele se ancora. Né? Então, eles vêm construindo, mostrando que é um estado que, embora fosse no passado, ele está dizendo gramaticalmente que não é uma coisa acabada. Há uma expectativa, o particípio indica isso. Senão ele usaria auristo para dizer uma ação acabada. Ela gastou, ela sofreu. Há uma opção, né, do narrador de não usar o auristo. É o particípio. Ele espera um verbo principal que pode mudar tudo isso. Ele vem com... Aí chega no verbo principal, que é o verbo também auristo, mas um verbo auristo, real, né? Ela tocou. Esse tocar no passado muda, ele é tão poderoso que ele muda o particípio presente. Ele desmonta o particípio presente. Por quê? O particípio presente é que introduz todos os outros particípios aurísticos para falar que ela era, de fato, doente há 12 anos, que ela estava sofrendo, etc. Quando entra o auristo, né, ela toca lá o particípio presente, desmonta. Ela não tem mais hemorragia, porque agora ela vai ser curada. Gente, essa construção gramatical, ela é extremamente retórica. Ela é linda, porque ela estabelece como é que eu diria, uma instabilidade temporal para resolver isso tudo com o verbo no passado, que torna a dizer, é tão poderoso que ele até desmonta o particípio presente.
Faz sentido o que eu estou dizendo? Completamente. Perceber essa nuance porque o que se previa, talvez, é como o senhor falou, era um verbo no presente, né? Por conta do particípio, né? Tudo estava indo para aquele clímax do que tinha acontecido com ela. Ela surge na multidão e ela não toca, ela tocou. Né? É muito legal isso aí. Talvez, Anderson, que o narrador quer dizer que esse estado descrito passado, ele fica ligado ao passado apenas, ele não é presente mais. Por isso que, né, na minha interpretação, ele anula lá o particípio presente para dizer ela não tem mais essa doença. Ficou no passado. Olha a pegada de retórica, né? Totalmente retórica. Por isso que eu digo o tempo todo, a aplicação não está fora do texto, a aplicação está no texto, a gente precisa saber ler, saber interagir. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou traduzindo, mas não estou traduzindo passivamente. À medida que eu traduzo, eu digo, cara, tá ruim, meu, né? Não estou entendendo você. Ou então, por que você disse isso? Eu esperava que você dissesse aquilo. Percebe? Você tem que ir dialogando, porque você está perguntando para o cara, o que você está dizendo? O que você quer dizer? O que você quer com isso? Ele sempre quer alguma coisa, né? E esse diálogo vai se consumindo. Por isso, professor, que eu já percebi que o senhor insiste muito nessa questão de evitar ficar transitando em vários textos, porque cada texto em si já tem justamente essas particularidades que faz você ficar dentro das fronteiras dele, né? Trabalhando, extraindo isso aí que está no próprio texto. Exatamente, Anderson. É isso mesmo. É isso mesmo. Gente, espero que esse exercício tenha exemplificado um pouco, né, na prática, a coisa. A tradução é prática, né, gente? Mas esse olhar para a gramática do ponto de vista da intenção do cara que está montando o texto, eu acho que é fundamental. Tudo bem? Joia. Ficamos por aqui, então, né, gente? Um abraço para vocês. Beleza, valeu, Obrigado. professor. Top demais, hein? Valeu.